Santo, que essa mensagem possa chegar a corações que provavelmente, ó Pai, não iriam à igreja para ouvir. Que essa mensagem possa chegar, ó Deus, aonde pessoas não iriam procurá-la para ouvir, mas que ela possa ser um canal, Deus, para encontrar coração, para encontrar mudanças e encontrar arrependimentos e encontrar, ó Deus, o Teu propósito para esse tempo. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 9, verso 22. Êxodo, capítulo 9, verso 22. Né? Deus tem algo muito, muito profundo e forte para ministrar nossos corações. Êxodo, capítulo 9, verso 22. Você sabia que Faraó chegou a reconhecer o seu pecado? Você sabia que Faraó chegou a pedir perdão? Sabia disso? Não sabia? Vamos acompanhar um pouquinho desse texto e vamos ver, né, o que é que Deus tem para mim e para você hoje. Amém? Olha só, 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e o fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Desta maneira, que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu no campo tanto homens como animais. Feriu tanto a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuvas e nem pedras. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: esta vez pequei, o Eterno é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedra, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: e saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Eterno. Olha, Pai, abençoa a tua palavra. Olha que coisa interessante. Olha, né, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando por luta, os momentos em que nós passamos por lutas fora essa questão do coronavírus, em que acontece algo e aí nós tomamos logo uma postura. Eu lembro que eu sofri uma crise de pedra nos rins. Meu Deus. Eu confessei todos os pecados que eu podia, tudo que, até que da minha infância, eu comecei a buscar na minha mente coisas da minha infância, e eu falei: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Faraó, ele passou por esse momento em que ele começou a confessar, quando ele viu o que estava acontecendo no campo. E o que acontece no campo, ele deve ter sido orientado pelos conselheiros, é muito grave, porque tem a ver com alimentação, tem a ver com a produção, tem a ver com o financeiro, tem a ver com o estado daquela nação. Então era muito sério, não só as vítimas, mas o que aconteceu no campo. Então ele foi orientado pelo povo a repensar e a tomar a atitude que Moisés queria. Não só de liberar o povo. Em momento nenhum Moisés queria que Faraó confessasse o pecado, mas que liberasse o povo. Esse era o motivo das pragas. Mas o verso
34 vai dizer: tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, o que aconteceu? Tornou a pecar. Endureceu o coração dele e dos seus oficiais. Eu tenho visto, há mais de um ano, eu tenho falado sobre que Deus quer de nós um reavivamento da santificação, que é bem diferente do avivamento que as pessoas estão buscando hoje. Então, queridos, não haverá um avivamento se não nascer em nós um genuíno arrependimento. Pois como está escrito, sem o Pai ninguém verá Deus. Agora, por que essa confissão desse tirano Faraó? Por que ele se encurvou? Por que ele fez essa confissão assumindo que ele era ímpio? Porque ele estava debaixo de uma catástrofe. Ele estava apavorado. Quantas pessoas que estavam desviadas? Quantas pessoas que não falavam com Deus? Quantas pessoas que há muito tempo não confessavam seus pecados? Quantas pessoas não assistiam uma live, um culto há muito tempo? Quantas pessoas que nem preocupavam com a igreja e agora estão preocupando com a igreja? Por quê? Porque estão apavorados. Uns estão financeiramente preocupados, outros estão preocupados com a saúde. Muitas pessoas estão apavoradas e por isso elas voltaram para Deus. Por isso elas vêm buscando, um auxílio, vêm buscando um refúgio, vêm buscando uma palavra, vêm buscando uma oração. Muitos estão realmente sem entender. E o nome dessa live, chamado Transição, nós estamos numa fase de transição. E eu quero dizer que essa fase de transição, ela tem algo bom. A sua senha pode ser a próxima, de diversas formas. Muitas pessoas podem ser chamadas para a glória. Muitos podem ser levados para o inferno. Mas muitos podem ser chamados para quebrar. Muitos podem ser chamados para perder. Mas também muitos serão chamados para florescer. Eu vejo que há um tempo em que Deus está preparando a erva do campo. Deus está preparando, um povo puro. Deus está preparando uma geração pura. Deus está preparando profetas puros. Deus está preparando pessoas puras de coração, com sede da palavra. E essas pessoas vão florescer com seus ministérios. Deus vai chamar essas pessoas que estão nos seus quartos orando, que estão nos montes orando, pedindo a Deus um ministério, pedindo a Deus para poder fazer a diferença, pedindo a Deus para eles serem diferentes, pedindo a Deus uma oportunidade para levar uma palavra genuína, para pregar o arrependimento, para pregar as boas obras, para auxiliar os pobres, para poder auxiliar as pessoas a glorificarem a Cristo. Pessoas estão clamando a Deus para que possa nascer uma geração pura e simples, que venha adorar e que venha louvar o nome do Senhor Jesus. Muitos estão apavorados. Aqui, Faraó estava apavoradíssimo. Mas, não passado muito tempo, ele voltou a pecar. No verso 34, ele tornou a pecar, passado a aflição. E a minha preocupação, irmãos, é exatamente essa. As coisas estão voltando. Segunda-feira começa a vir a primeira onda, aqui no caso do Belo Horizonte. E a minha pergunta é: o que vai acontecer quando as coisas voltarem ao normal? Qual foi o impacto do coronavírus? Qual foi o impacto profético? Qual foi o impacto espiritual na sua vida? O que esse tempo levou você nas questões espirituais? O que esse tempo de ficar em casa aproximou você de Deus? O que realmente você entendeu que era necessário, pedir perdão, confessar os seus pecados, aproximar-se de Deus, abrir mão de algumas coisas? E aí, a grande pergunta, a grande diferença, que muitos querem o avivamento, prefere o avivamento do que o arrependimento. Avivamento tem a ver com graça, tem a ver com o favor de Deus, tem a ver com receber coisas de Deus, tem a ver com portas abertas.
Arrependimento tem a ver com sacrifício, tem a ver com mudança, tem a ver com confessar pecado, tem a ver em que você tem que ir lá e pedir perdão para aquele irmão que está no teu coração e você não quer pedir perdão, e você fica orando para ele vir até você pedir perdão. Arrependimento tem a ver você consertar com as pessoas que você errou. Arrependimento tem a ver você fechar portas que você abriu no teu coração. Arrependimento tem a ver em você ter tempo de oração, tempo de leitura bíblica. Arrependimento tem a ver com reconhecer os seus erros, talvez voltar à casa do teu pai e pedir perdão, voltar à casa da tua mãe e pedir perdão, voltar para o teu líder, teu pastor, teu chefe e pedir perdão. Arrependimento tem a ver com voltar atrás para consertar o caminho errado. Avivamento é como se Deus te desse uma carta de euforia, né? Esquece o teu passado e vamos avançar. E aí essa super graça e hipergraça que é pregada hoje. E aí você não tem que voltar e pedir perdão e consertar. E aí você não tem que criar um ato de oração, um ato de leitura bíblica, um ato, né, de comunhão, um ato de servir a Deus. Então por isso muitos estão clamando por avivamento e não por arrependimento. Por isso que é muito mais fácil buscar o avivamento, o enchimento, o crescimento das igrejas, as conversões, do que o arrebatamento ou o próprio arrependimento. Porque arrepender é reconhecer que você errou. É ter que reconhecer que o caminho que você está é um caminho errado. É reconhecer que você tem um chamado ministerial e você precisa voltar para o seu chamado. E talvez você vai ter que fechar a sua empresa. Talvez você vai ter que voltar para o caminho que Deus te chamou. Arrependimento tem a ver com você lavar-se com o sangue do Cordeiro e lavar-se interiormente com a palavra de Deus. Arrependimento tem a ver com tomada de decisões que vão ajudar você a aproximar de Deus. Então a minha grande preocupação, a minha grande questão é: e se as coisas normalizarem? Isso tudo, né, a curva não acontecer, Belo Horizonte vem a segunda onda, vem a terceira onda, e aí muitas pessoas podem agir como Faraó. Muitas pessoas podem agir como Faraó, como aconteceu comigo. Eu achei que eu ia morrer, mas não morri. E aí a pessoa pode querer voltar para o mundo, pode querer voltar àquelas práticas de antigamente. Ela propõe alguns conceitos, ela propõe visitar algumas pessoas, ela propõe pedir perdão, ela propõe frequentar, ela propõe ajudar, doar, ela propõe ser fiel no dízimo, ela propõe dar cestas básicas, mas aí passou, a chuva cessou na vida dela. E aí então ela voltou e o coração endureceu. Porque, queridos, o que é que faz o nosso coração amolecer? Eu vou dar para você, até o final dessa live, uma trilha para você seguir. Mas aquele homem voltou a pecar. Que coisa interessante. E eu quero conduzir você nesse momento para uma reflexão exatamente sobre isso, sobre certos tipos de pessoas, de homens na Bíblia. Números capítulo 22, 34. Balaão, ele diz: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estavas neste caminho, para que te operes em mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, voltarei. É um homem dúbio, um homem duplo. Ele foi confrontado ali e pecou. Então, querido, há pessoas que elas têm uma dualidade espiritual. Há uma ambiguidade, há duas faces da sua fé. Há uma face diante de Deus e há uma face diante dos homens. Há uma face diante daqueles que são espirituais e há uma face daqueles que não são espirituais. São pessoas que têm duas faces. É o sincretismo. Ela quer uma direção de Deus, mas ela está firmada em pilares desse mundo. Ela não consegue avançar. Né? Ele pecou, eu pequei. Também há um homem insincero. Né? São momentos que nós confessamos o pecado. São arrependimentos que não geram mudança. Um homem insincero. Saul também disse: eu pequei. Aqui está um homem sincero, que não tem
um ponto positivo em seu caráter, que é modelado pelas circunstâncias, que é modelado pelo seu pensamento volátil. É um homem que andou segundo o momento. E muitas pessoas, querido, meu grande temor é que muitas pessoas possam andar conforme o momento. Agora elas estão nas lives, mas eu quero ver se domingo elas estarão nas igrejas. Eu quero ver se elas, a partir de amanhã, vão ler a Bíblia. Eu quero ver se elas vão começar a orar mais. Eu quero ver se elas vão começar a buscar mais o Senhor. Saul foi um homem modelado pelo momento. Em 1 Samuel 15, 24, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Foi quando o povo foi ameaçando de ir embora, ele temeu o povo e fez o sacrifício no lugar de Samuel. Ele pecou. Então, foi uma pessoa insincera. Claramente nós vemos aqui que o seu arrependimento foi um arrependimento baseado nas circunstâncias. Também tem o pecador duvidoso, Acã. Em Josué 7,20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Fiz assim e assim. Acã roubou os despojos da cidade de Jericó. Foi descoberto através de sorte e levado à morte. Ele representa aquele cujo caráter é questionável, aquele que se arrependeu aparentemente, mas verdadeiramente não houve arrependimento genuíno no seu coração. Acã foi o penitente duvidoso. Acã foi aquele que reconheceu o seu erro, mas não houve no seu coração um genuíno arrependimento. O seu arrependimento foi circunstancial. E nós estamos vendo, infelizmente, nessa época de pandemia, arrependimentos circunstanciais. As pessoas não estão voltando-se para o Senhor, não estão preocupadas em uma vida íntima com o Espírito Santo, não estão preocupadas em reconhecer os seus pecados, não estão preocupadas em pedir perdão a Deus, não estão preocupadas em realmente serem espirituais. Eles começaram com o tempo, eles começaram realmente se assustaram com a ameaça, se assustaram com o coronavírus, se assustaram com o isolamento social, se assustaram com as ameaças, com as mortes, mas não houve um genuíno arrependimento no seu coração. Também há o arrependimento do desesperado, aquele que está perdido, que é o caso de Judas, em Mateus 27, 3 e 4. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. É aquele que, mediante as circunstâncias, são aqueles que estão em crise financeira, é os que estão sem ter o que comer, é os que perderam o trabalho, é os que estão com a sua empresa para fechar, é os que estão preocupados financeiramente. Esses estão desesperados, olham para trás e vê que cometeram um erro, olham para trás e viram que cometeram um erro ao abandonar o Senhor, ao desobedecer a voz do Senhor, que cometeram um erro em não ouvir a voz de Deus, sabe? Esses, por uma forma desesperada, por uma forma daquilo que eles estão vendo, com medo de algo maior, eles estão abandonando, confessando os seus pecados. Há também o filho pródigo. O filho pródigo, ele disse: eu pequei. Lucas, capítulo 15, verso 18, ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me igual os trabalhadores. Também ele foi alguém que reconheceu o pecado por causa da necessidade.
porque a situação que ele estava. Muitos estão buscando a Deus por causa da necessidade. Queridos, é um convencimento que vem de fora, é um convencimento circunstancial, é por aquilo que eles estão vendo, não por aquilo que eles estão sentindo. E eu não vejo que o Espírito Santo, eu não vejo pessoas dizendo que ouviram a voz do Espírito Santo, eu não vejo pessoas se encontrarem com Deus, eu não vejo testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus nas suas casas, eu não vejo pessoas declarando que sentiram a presença de Deus nas suas casas. Eu estou vendo as pessoas temerem, eu estou vendo as pessoas se acuarem, eu estou vendo as pessoas como o jovem, o filho pródigo, vendo as finanças, os salários, as questões materiais recaírem. E então, eles estão confessando: eu pequei. Então nós vimos aqui pessoas que admitiram que pecaram, mas esse pecado veio de uma sabedoria convencional. Esse pecado veio de algo que os convenceu, e aí trouxeram a memória, né, os tempos da igreja, ou trouxeram a memória pessoas que pregaram para eles, ou trouxeram a memória que era necessário pedir perdão, e talvez expressando com a boca o pedido de perdão, ia trazer de volta a bênção de Deus, ia trazer de volta o favor de Deus, e porque talvez viram na Bíblia. Mas, querido, esse perdão, esse pedido, essa questão de você confessar o seu pecado, se não vir de dentro, então tem a sabedoria convencional, quando eu sou convencido, e tem aquela que é a sabedoria redentora, quando eu sou redimido. Olha a redenção aí, posso ouvir um glória aí do redenção? Quando eu sou redimido, quando aquilo vem de dentro de mim, quando aquilo me convence, quando uma voz começa a queimar como sacrifício, o fogo no altar começa a queimar dentro de mim, queimar e apontar o quão pecador eu sou. Querido, há uma diferença entre estes homens. Há uma diferença entre o confessional e aquele que é redimido, porque o confessional o confessional, ele confessa uma atitude dele, mas aquele que está rendido, aquele que está entregue na mão do Senhor, ele se confessa: eu sou um pecador, pobre, miserável homem que sou. Ele olha para dentro dele e ele vê que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele precisa de redenção, que ele precisa de misericórdia, que ele precisa de perdão, ele precisa de restauração. Ele não olha para a atitude que ele fez, ele não olha por aquilo que ele perdeu, mas ele se vê longe dos caminhos do Senhor, ele se vê o quão miserável ele é, porque ele olhou para trás e viu tantas oportunidades que Deus deu para ele, ele viu que ele poderia ter feito tantas coisas para o Senhor, mas ele se corrompeu, ele perdeu a direção, ele perdeu o caminho, ele perdeu a trilha, e ele olha e vê: olha, aleluia, o Espírito Santo está me dando uma oportunidade. Não foi a volta de Jesus, porque talvez se fosse a volta, talvez ele teria ficado, nós teríamos ficado, mas se nós estamos aqui, e se o Espírito de Deus está aqui, então ele está nos dando uma oportunidade de não olharmos para aquilo que nós perdemos, de não olhar para as coisas materiais, mas deixar, isso mesmo, João, deixar o fogo consumir, deixar o fogo olhar para dentro de nós, tirar toda a carnalidade, tudo aquilo que separa. O fogo tem que arder no altar do sacrifício. O fogo tem que queimar as impurezas, tem que queimar uma mente carnal, sabe, querido? Por isso que eu não vejo arrependimento. As pessoas querem avivamento, mas não querem trilhar a trilha do arrependimento. Então, essas pessoas confessaram pecado, confessaram, mas confessaram um ato. E assim que passou aquele momento de prejuízo, que passou o momento de perda, e aí quando elas perderam aquele status, perderam aqueles momentos, eles param e falam: Senhor, não tem a ver com o que eu perdi, mas tem a ver com aquilo que eu me tornei.
E eu não estou satisfeito com aquilo que eu me tornei. Senhor, eu lembro quando eu era jovem, quando eu tinha um fogo do Espírito, quando eu tinha uma vontade de pregar o Evangelho para os simples, quando eu queria que as pessoas aceitassem a Cristo, nem que seja na marra, quando o Espírito Santo me levava a orar e orar, quando o Espírito Santo me levava a orar e não eu levava esse corpo para a oração, era diferente. Então você vê que você tem uma oportunidade, você reconhece que você é que tem que mudar, que não é porque você perdeu um carro, um apartamento, um dinheiro, um status, mas é porque você perdeu a presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, ó Pai, em cada vida de cada irmão, cada um que está ouvindo, Senhor. Oh, Espírito de Deus, visita cada um deles, tem compaixão, perdoa os seus pecados, ó Deus. É quando você reconhece que você perdeu o Espírito Santo na tua vida, o teu maior tesouro. Então você tem que se arrepender, não é de ter perdido o emprego, mas é ter perdido o avivamento do Espírito. E agora você tem a oportunidade de reconhecer que você precisa aproximar da Bíblia, aproximar da palavra de Deus, aproximar de um legítimo pastor que vai cuidar de você, que vai tirar os carrapichos, querido. Não é um pastor que vai estar a 100 metros de você, 200 metros de você, que só vai te ver no domingo, não. Você precisa de alguém que vai andar com você, que vai confrontar você, que vai limpar você, que vai levar você a viver uma vida santa diante do Senhor. Você precisa de andar com outras ovelhas. Você vai ver que você perdeu isso. E é esse o arrependimento que você precisa, querido. É esse o arrependimento que você precisa. É dessa chave que nós precisamos na nossa vida. João Batista chegou com uma mensagem dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E é essa mensagem que nós precisamos. Nós estamos com avivamento. Com essa atitude nós estamos vendo lá fora, irmãos. Arrependei-vos. Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 4,17, ele também disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus estava dizendo: precisamos de arrependimento. Quando o Espírito veio sobre a igreja primitiva, a primeira mensagem liberada em Atos 2,37, arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Precisamos arrependimento. Se nós queremos ver o avivamento, nós precisamos gerar arrependimento no nosso coração, mas não é por aquilo que nós perdemos de bens materiais, é por aquilo que nós nos tornamos. Esse é o arrependimento, querido. Precisamos voltar às pregações, como lá de Jonathan Edwards, quando ele pregou, né, um Deus furioso, na mão, né, nós como pecadores nas mãos de um Deus irado, querido. O meu medo é se passar esse tempo que Deus está nos avisando e muitos não atinarem, e muitos se arrependerem só de coisas materiais, só de atitudes externas, sabe? Precisamos ter convicção do maior dos pecados, querido. E o maior pecado é quebrar aliança com Deus. O maior pecado é abandonar a Deus. O maior pecado é abandonar a sua palavra. O maior pecado é abandonar a vida de oração. O maior pecado é você não ter prazer
e nem tempo de oração. É você ter que ser arrastado para orar a Bíblia. É ter que ser arrastado para orar. É ter que ser arrastado para assistir uma live. Quantos não conseguem assistir uma live de 10 minutos? Sabe por quê? Porque a carne está empurrando para ver o seriado. Porque a carne está empurrando para ver televisão. Porque a carne está empurrando para dormir. Ou porque a carne está mandando você passear em várias lives. E aí você vai procurando várias lives e não consegue assistir uma mensagem sequer. Quantos nesse tempo não conseguiram assistir uma livezinha sequer inteira? Não houve um genuíno arrependimento. Não houve uma situação em que você reconhece: eu, Alisson, preciso mudar. Eu preciso mudar porque eu preciso buscar mais o Espírito. E sabe, querido, você quer uma prova que nós vamos mudar? Quando nós buscamos o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós buscamos os dons. E quando nós buscamos os dons, existe o processo do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito na nossa vida, visto pelos outros, ele é um processo que confirma que nós somos de Deus. Só que as pessoas entendem que é de Deus aquele que está pregando no altar. Aquele que é chamado de pastor. Mas o fruto do Espírito, mansidão, bondade, domínio próprio, benignidade, essas coisas, justiça, contra essas coisas, não há lei. Esses são frutos daqueles que vão entrar no reino dos céus, querido. Isso é muito sério. Amor. São quesitos que vão nos levar para o céu. Então, se você, ao ler Gálatas 5, e você vê que na tua vida não tem o fruto, não nasceu fruto, e você tem 5, 10, 15 anos, você corre o risco de não subir para o céu. Porque o Espírito ainda não manifestou na tua vida completamente. E a Bíblia fala claramente que nós temos que buscar a plenitude. Não é buscar só até a metade, não é só até 2/3. Tem que ter a plenitude do Espírito Santo, a mensagem de Cristo no Novo Testamento. Sejais cheios. Jesus alertou os discípulos: olha, ficai aqui. Depois de todo o vestibular que vocês tiveram, todo treinamento na prática. Prática não salva ninguém. Prática não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a vida de vocês, o que vai comissionar vocês para a próxima etapa, para o próximo nível, é vocês transbordar do Espírito Santo. Orecabacalabacaia. Rutecandará. Nós precisamos sentir o fogo do Espírito, sentir queimar na nossa vida e produzir mudança. Sabe? Você tem que ir lá aonde você iria e facilmente você irava, onde facilmente você gritava, onde facilmente você queria destruir, queria justiça. Você tem que ser benigno, tem que ser bondoso, tem que ser amoroso, tem que ter domínio próprio, dominar a tua língua, dominar os teus pés, dominar os teus pensamentos. Aquele que tem a plenitude do Espírito está lotado do fruto do Espírito. Esse é o quesito para realmente nos tornarmos pregadores da palavra, para realmente nos tornarmos homens cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos ter, e por isso, irmãos, que quase nós não ouvimos pessoas pregar sobre o Espírito Santo, sobre o dom do Espírito e sobre o fruto. Porque muitas vezes você vai pregar alguma coisa que você não tem, e alguém vai botar o dedo na tua cara e vai dizer: pastor, irmão, missionário. E por isso geramos uma igreja incompleta, uma igreja doente, uma igreja que não vê frutos do Espírito. É por isso que o mundo lá fora não vê uma igreja com fruto do Espírito. Por isso que muitos ímpios estão fazendo muito mais obras sociais do que os próprios cristãos. Muitos estão doando cestas básicas muito mais que os cristãos. Muitos estão ajudando muito mais do que os cristãos. Falta amor, falta benignidade, falta bondade.
Olha as lives. É um individualismo. Sabe, queridos? Nós temos que arrepender disso. De ficarmos preocupados em pregar o evangelho e não em ficar lá esperando. Jeremias, Deus usou Jeremias para dar um sinal. A mensagem do oleiro sobre o vaso. Vai para o oleiro. Vai para a casa do oleiro. A casa do oleiro é calabacantarás. Para muitas pessoas. Para mim tem sido assim. Para muitas pessoas, esse tempo de quarentena, eu fui para a casa do oleiro. Eu tenho falado com Jesus. Eu tenho falado com o Espírito Santo. Tira as trincas. Tira as rachaduras. Porque eu perdi tantas coisas na minha vida. Tantas coisas eu perdi. Tantas impurezas entraram no meu coração. Então eu venho buscar do Senhor. Para querer desejar ser puro. Porque eu quero te ver, Senhor. Guarda isso no teu coração, irmãos. Eu não quero ver Deus na vida dos meus irmãos, não. Eles podem ter Deus. Eu quero ver Deus em mim. Eu quero ver Deus em mim. Através do fruto. Não para me ficar soberbo. As pessoas têm que, se todos nós parássemos e começássemos a querer ver Deus em nós, a ver o Espírito Santo em nós, porque a gente acha que a gente foi pregar num lugar e o Espírito Santo manifestou, é Deus na sua vida, querido. É um compromisso de Deus com o povo, é um compromisso de Deus com aquele lugar. Sabe como é? Aprenda isso, sabe como é que você vê Deus na sua vida? Quando você entra num lugar oprimido e de repente fica em paz. Quando você chega e as pessoas ficam em paz. Quando havia tristeza e as pessoas ficaram alegres. Você tem autoridade espiritual. Quando você entra e os demônios saem, porque não suportam a presença de Deus na tua vida, através do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, deseje ver Deus na sua vida. Comece a confrontar o que é que falta. Falta bondade, falta mansidão, falta domínio próprio, falta benignidade, falta justiça, falta amor. Fala com Deus. É um tempo, nós estamos no finalzinho, dá tempo ainda. Dá tempo ainda, porque o Senhor vai derramar uma unção nova, queridos. Ele está procurando cabeças novas para esse novo tempo. Assim como o Samuel diz, Senhor, eis-me aqui. Deus não vai usar vasos sujos, vasos quebrados, vasos remandados. Deus vai usar aqueles que permitiram ser quebrados, que perderam tudo, que abriram mão de tudo, para uma vida santa, para serem santos. Para que eles se querem realmente exalar o bom perfume de Cristo, e não o perfume do mundo, e não o perfume de prosperidade. Como Pedro disse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, João, que Deus te abençoe, Eliane, para que aí na Itália vocês possam sair pelas ruas e erguer as mãos e dizer, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Que vocês comecem a andar pelas casas, que comecem a colocar as mãos pelas janelas e profetizar a imunidade contra o Covid-19. Que vocês comecem a buscar a Deus até o ponto de serem tão cheios e vocês começarem a sair para fora. Não saiam antes da ordem. Jesus disse, não saiam até que do alto sejais cheios do Espírito. Queridos, do tempo que Jesus disse isso, 3 dias ele ficou
ficou no sepulcro, ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias e depois ficou mais 7 dias. Os discípulos ficaram 7 dias esperando a promessa do Senhor. Que eu quero profetizar. Você vai fazer um jejum de 7 dias. Vocês que estão na Itália, eu quero profetizar para vocês. Vocês vão fazer uns 7 dias de jejum, do jejum mais forte que vocês puderem. Vocês vão se encher tanto do Espírito Santo, que as pessoas vão bater na porta de vocês pedindo oração. A face de vocês vai resplandecer o Espírito de Deus. Vocês vão exalar o perfume de Cristo. Vocês vão quebrar uma cadeia que está sobre a Itália. Vocês vão furar um céu de bronze que está sobre a Itália. Assim como John Wesley, assim como muitos quebraram cadeias nas suas épocas na Europa, que vocês possam quebrar cadeias na Itália, que vocês possam começar a propagar que o Evangelho ainda cura, que vocês possam levar esperança para muitos que vocês conhecem que perderam a esperança, que vocês comecem a profetizar uma imunidade para aqueles que têm o sangue de Jesus Cristo, que Deus dê a vocês uma imunidade e uma autoridade para pregar imunidade. Fruto do Espírito. 7 dias. Jesus subiu. 7 dias depois, a promessa se cumpriu e os discípulos foram cheios do Espírito. O fruto do Espírito veio sobre Pedro. Ai, irmão, está muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Se você está sentindo aí, dá um glória aí. Pedro tinha o Espírito. Jesus soprou o Espírito sobre Pedro. Jesus soprou o Espírito sobre Tiago. Mas eles não eram cheios do Espírito. Não havia a manifestação e não havia o fruto, amor, bondade. Tiago disse para Jesus: Tiago disse: é nesse tempo que o Senhor restaurará a sorte de Israel. Eles só pensavam neles. Muitos pregadores só pensam nos seus ministérios, só nas suas placas, só nas suas igrejas, só o que Deus pode fazer através da igreja dele. Eles ainda continuam sonhando que Deus vai encher as igrejas dele após o coronavírus. Não se unem. Não se unem. Eu queria ver pastores de grandes igrejas unirem suas lives, sentarem numa sala, orarem juntos, ministrar juntos. Pastores que são cabeças, mas eles são preocupados, igual Tiago. Senhor, é esse tempo que vai restaurar a sorte de Israel. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, João? Porque faltava o fruto do Espírito. E por isso eles não podiam sair de Jerusalém. Jesus soprou em João o Espírito sobre a vida deles, mas faltava o fruto do Espírito, Luciano. Faltava o fruto do Espírito. Minha prima, faltava o fruto do Espírito. E é isso que nós precisamos. Precisamos dos dons. Precisamos buscar o Senhor. O que os discípulos fizeram nesses 7 dias? Eles comeram a Bíblia. Eles oraram sem parar. Eles arrependeram. E começaram a receber palavras, discernimento. Ore carabacanta lá baixei. Oh, irmãos. Eles precisavam do fruto do Espírito. Por isso Paulo falou para o neófito não pregar. Canta lá baixei. Deus começou a trazer
unidade, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio contra essas causas. Arabalacanta, arabaxê. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Olha aqui, ó. 2. É amor. É alegria. É paz. Quantas pessoas não têm paz de espírito? São perturbadas. Quantas pessoas têm que botar uma música no ouvido para acalmar os pensamentos dela? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E a Bíblia fala no verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, provocando uns aos outros, não nos deixando possuir de vanglória. Que venha nascer uma igreja pós-coronavírus, que entenda que precisa buscar não só os dons, mas buscar o Espírito Santo, buscar o fruto. Você tem que botar na sua cabeça, se falta mansidão para mim, é porque falta a plenitude do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso buscar a plenitude. Querido, faça então igual os discípulos. Faça igual Jesus falou. Não saia. Entre para o teu quarto, comece a orar, comece a clamar, comece a se humilhar. Não confesse pecados externos, confesse pecados internos. Confesse você como um pecador e miserável. Eu, Alisson, sou um pecador miserável. É isso que o Senhor quer de nós. E através da leitura, através da oração, do compartilhar do pão, e de confessar que você é um pecador, que você é um miserável, que você pregou Jesus na cruz. Começa a nascer em você um processo. Essa é uma trilha para você encontrar o caminho. O caminho é Jesus. É uma trilha. Oração, confissão, arrependimento. Limpa teu coração. Comece a desejar, a ler. E aí, querido, começa a confrontar áreas da tua vida que não mudam. Áreas da tua vida que não mudam. E começa a procurar manifestar na sua vida o Espírito Santo.